macumbeiros incríveis da internet, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo, graças ao meu pai Xangô. O que é que eu vim fazer aqui nesse vídeo de hoje? Eu vim contar pra vocês como eu conheci a Umbanda. Exatamente, como eu conheci a Umbanda. Mas antes disso, roda a vinheta. Mas antes de contar pra vocês como eu conheci essa religião tão linda, tão amada que é a Umbanda, eu vou pedir para vocês que já aproveitem agora no início do vídeo e já deixem aí o seu like, que vocês já curtam, que vocês compartilhem ao término desse vídeo. E lembre-se, como eu sempre digo, se o sagrado fez o macumbeiro, bora se unir, meu povo! E antes propriamente de contar sobre como eu conheci a Umbanda, eu acho de suma importância, pessoal, explicar para vocês, tanto para aqueles que já me conhecem, como para aqueles que estão me conhecendo a partir de agora, a partir do momento que eu resolvi gravar esses vídeos e compartilhar com vocês a minha experiência, que eu, Vinícius Vieira, sou um Omorixá. O que seria um Omorixá? Eu sou uma pessoa iniciada no Candomblé. Justamente por isso que nos vídeos anteriores, que muito provavelmente vocês já viram, e é por isso que vocês voltaram e estão aqui, eu me apresento como Dofono de Xangô. Que muito possivelmente, antes que muito provavelmente, alguns de vocês estejam se questionando: ah, Dofono, mas então você abandonou o Candomblé? Ah, Dofono, você abriu mão do seu orixá? Não, pessoal, muito pelo contrário. Por questões extremamente íntimas, por questões espirituais e também por questões ancestrais, hoje eu dei uma pausa. Hoje eu não frequento, eu não possuo, eu não me cuido de fato dentro de um terreiro de Candomblé, mas como sempre me foi ensinado e como é aquilo que eu acredito, o meu orixá, ou seja, Xangô, está cultuado no meu ori, está cultuado na minha cabeça. Então, ele, melhor do que ninguém, sabe das minhas necessidades e sabe, inclusive foi ele que permitiu que hoje eu pudesse estar conhecendo a Umbanda e desenvolvendo os meus guias, volto a dizer, muito mais por uma questão ancestral. Eu acredito que seja praticamente impossível falar de religião e não falar de religiosidade. Sim, como muito provavelmente espero que você aí do outro lado da telinha saiba, religião não é a mesma coisa que religiosidade. Mas esse só foi um adendo, eu não vou entrar em detalhes neste vídeo, mas caso vocês queiram, eu posso estar gravando um outro e explicando as diferenças entre religião e religiosidade. Beleza, pessoal? Seguir, praticar, cultuar uma religião nem sempre é fácil, muito pelo contrário. Em muitas delas, assim como no Candomblé e assim como na Umbanda, nós, que somos adeptos e ou praticantes, ou até mesmo alguns simpatizantes, sabemos que ao longo de nossa vida espiritual, nós acabamos sim abrindo mão de diversas coisas, mas também abrimos mãos acreditando que é para um propósito maior, para um propósito supremo, para um propósito de evolução. Ter regras, pessoal, é muito diferente do que ter uma receita de bolo. Como assim, Dofono? É muito mais comum, pessoal, por assim dizer, nós vermos ao longo de nossa vida, basicamente falando sobre as minhas experiências dentro do Candomblé e da Umbanda, pessoas usando as religiões como se fosse uma receita de bolo. É muito mais comum, é muito mais corriqueiro. Por exemplo, a gente vê pessoas que iniciaram sua vida religiosa na Umbanda e por diversos fatores hoje em dia se iniciaram ao culto ao orixá, hoje em dia praticam, hoje em dia estão dentro de um terreiro de Candomblé. Mas eu, por exemplo, sou a prova viva de que não existe uma receita de bolo. Eu comecei no início do vídeo a dizer para vocês, eu comecei a minha fé, eu comecei a praticar a minha religiosidade dentro do Candomblé e hoje eu estou integralmente dedicado aos meus desenvolvimentos dentro de uma tenda de Umbanda. Mas bora lá, meu povo, acho que eu já falei demais, vamos propriamente entrar no assunto do tema do vídeo, como eu, Dofono de Xangô, conheci a Umbanda. Está completando exatamente um ano, sim, exatamente um ano, que eu pisei pela primeira vez dentro de um terreiro de Umbanda, ao qual eu nunca mais saí. Ao qual eu de fato posso falar que eu me encontrei, ou que pelo menos que foi o local, o lugar onde os meus guias escolheram para serem desenvolvidos. Escolheram para que eu pudesse me desenvolver. Afinal, nós sabemos que os guias já são desenvolvidos e que eles estão ali fazendo parte da nossa vida justamente para nos ajudar a evoluir, justamente para contribuir com a nossa evolução espiritual. Há um ano atrás, eu postei em uma das minhas redes sociais uma foto do meu orixá, Xangô, propriamente dito, numa data muito importante, muito especial para mim,
que foi o Odu de Xangô. Para aqueles que não sabem, Odu seria o aniversário, Odu seria mais um nascimento, mais um ano que eu completei, que estava sendo iniciado para o orixá. E eu possuía uma colega que fazia mais ou menos uns 5 anos que eu não a via, que eu não conversava com ela, e ela, ao ver aquela minha postagem, aquela minha homenagem nas minhas redes sociais para o meu querido e amado pai Xangô, ela me mandou um direct me convidando e dizendo também, inclusive, que ela era umbandista. E eu não sabia, justamente como eu disse para vocês, porque fazia muito tempo que eu não a via, muito tempo que eu não tinha notícias dela. Confesso então a vocês que não foi logo de cara que eu aceitei o convite dela, inclusive porque fazia pouquíssimo tempo que eu já tinha saído da minha casa de candomblé. Então eu estava naquela fase de tentar organizar os pensamentos, de pensar o que seria da minha vida dali pra frente, de pensar qual seria a melhor maneira que eu poderia continuar cuidando de meu pai Xangô, ou talvez até mesmo de conseguir me manter conectado com ele e que eu conseguisse entender o porquê das escolhas dele juntamente com as minhas escolhas. Mas essa colega, ela insistiu tanto, que por fim ela acabou me convencendo. Passado-se uma semana, eu fui até a tenda de umbanda dela. Chegando lá, não era um dia de gira, não era um dia de consulta, era um dia de estudos. E foi uma coisa muito engraçada, pessoal, porque assim que eu coloquei de fato os meus 2 pés dentro daquele terreiro, eu senti uma vibração, eu senti uma paz interior da qual eu nunca, em hipótese alguma, havia sentido antes. E eu comecei a me tremer todo. Pensa, isso, volto a dizer, em um dia propriamente que não era dia de gira. Era apenas um dia de estudos, um dia de debates, para que a gente pudesse entender, conhecer e dialogar mais sobre o que seria de fato a Umbanda. Eu então me apresentei para os filhos daquela casa que estavam ali naquele dia de estudos, me apresentei para o pai de santo daquela casa, e inclusive na minha apresentação eu deixei claro, assim como eu sempre vou deixar claro para todos, em qualquer lugar que eu esteja, que eu sou iniciado no candomblé, que eu sou sim de fato candomblecista, e inclusive um dos meus primeiros vídeos aqui no canal foi justamente para falar que hoje a minha visão é que sim, por de fato, o candomblé e a umbanda, eles deveriam se juntar, porque juntos eles são muito mais fortes, porque juntos atrevo-me até a dizer que eles são imbatíveis. E durante aquela minha apresentação para os filhos de santo, para o pai de santo daquela tenda de umbanda, eu inclusive ressaltei, eu inclusive disse para eles aquela sensação que eu estava sentindo naquele momento, aquela vibração, aquela energia que eu conseguia sim distinguir que era uma energia positiva. Só para fazer um adendo para vocês, dentro do terreiro de candomblé ao qual eu fazia parte, eu já trabalhava com o Exu e eu já trabalhava com a linha de baiano. E inclusive foi por isso que eu também resolvi aceitar este convite dessa minha colega para conhecer a tenda de Umbanda. Até porque então eu queria, ou eu somente acreditava, que as únicas linhas de trabalho de entidades ou de guias espirituais que eu possuía eram os Exus e eram os baianos. E hoje em dia tudo mudou. Sim, pessoal, em um ano, muita coisa mesmo positiva, graças a meu pai Xangô, graças a meu pai Oxalá, mudou e mudou de forma positiva na minha vida. Foi uma noite muito gostosa de estudos, inclusive o pai de santo havia me dito que na próxima semana haveria uma gira, e por coincidência ou não, porque eu particularmente aprendi ao longo da minha vida espiritual a não acreditar mais nas coincidências, e sim acreditar que tudo tem um propósito, tudo tem um motivo e tudo tem uma hora para as coisas acontecerem. E eu logo aceitei, disse então a ele que na próxima semana eu estaria presente naquela gira, né? Eu não sei vocês, mas eu particularmente eu tenho um grande defeito que é a minha ansiedade. Toda vez que eu vou iniciar uma missão nova, iniciar um trajeto novo, iniciar uma função nova, eu fico assim muito ansioso. E não foi diferente com a ideia, com a possibilidade de fato estar conhecendo como era um toque, como era uma gira de baianos dentro de uma tenda de umbanda. Foi uma semana que eu confesso que, ao meu ver, demorou muito para acontecer, mas enfim chegou o grande dia. Eu me recordo que a gira ia acontecer numa quarta-feira, como eu disse, uma semana após eu ter ido pela primeira vez naquela tenda de umbanda, e ela propriamente iria se dar início às 8h30 da noite. Eu me recordo que eu cheguei lá por volta de umas 8 horas, justamente por conta da minha ansiedade, justamente porque eu queria ver de fato o que era a Umbanda, ou como se sucedia, como os guias se apresentavam. Começou as saudações, começou a defumação e por fim, propriamente, começou a gira. Os baianos e baianas começaram a chegar em terra. Gente, foi uma sensação surreal.
Como eu já disse para vocês, eu sim já trabalhava com baiano dentro do terreiro de Candomblé. Porém, parece que ele de fato ele encontrou uma linha, ele encontrou um chão, um solo, onde ele se conectou de fato comigo e com a energia daquela casa, que foi surreal. Eu só me lembro que em um determinado ponto de baiano, eu comecei a me tremer todo, e eu sentia que de fato as minhas mãos, elas passavam a suar, mas era um suor extremamente frio. E logo essa minha colega que me levou lá para conhecer, ela veio até mim e falou assim: Vini, você está bem? Eu falei: não, não estou. Eu estou sentindo um tremor pelo meu corpo inteiro, eu estou sentindo as minhas mãos transpirarem de uma maneira surreal. E ela então falou que eu estava passando mal, que muito provavelmente eu estava recebendo uma irradiação do meu baiano, e me levou até o pai de santo que já estava incorporado em seu baiano. Gente, eu juro pra vocês que a última coisa que eu me recordo desse dia foi que ao chegar lá na frente e o baiano do Pai de Santo veio me cumprimentar, eu só me recordo dele ter colocado as mãos nas minhas costas e aí já era. E aí o meu baiano veio em terra. Ali ele ficou, ali ele trabalhou, ali ele deixou alguns recados para mim e eu confesso que eu estava sim muito curioso, porque justamente por não conhecer a Umbanda, eu gostaria de saber se existia a possibilidade do baiano que eu recebia no Candomblé mudar e não ser mais o baiano que possivelmente eu poderia vir a receber dentro de uma tenda de Umbanda. Mas graças a Deus não foi, graças a Deus mudou, não mudou. Eu volto a dizer, a única diferença que eu consigo identificar do baiano como ele trabalhava dentro de um terreiro de candomblé e do baiano hoje trabalhando dentro de uma tenda de umbanda é de fato a sua energia, é de fato a sua conexão comigo propriamente dito. É realmente ele consegue me mostrar, me dar indícios de quando ele esteja chegando, ele consegue inclusive me deixar diversas orientações, tanto no meu subconsciente quanto com algumas pessoas que passam a camboná-lo quando ele vem dentro da tenda de Umbanda. E eu só posso dizer que eu estou imensamente feliz e que estou vivendo uma fase espiritual da qual, sim, eu saberia que tinha muitas possibilidades, mas isso eu vou explicar num vídeo mais lá pra frente, justamente para poder explicar para vocês o porquê eu comecei esse vídeo dizendo da questão de ancestralidade. Beleza, pessoal? Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Vou pedir mais uma vez para vocês que vocês deixem seu like, que vocês curtam, que vocês compartilhem. Como eu sempre digo, se o sagrado fez o macumbeiro, bora se unir sim, meu povo, bora fazer esse canal crescer, bora trocar experiências e bora me acompanhar aí, hoje em dia, dentro do meu desenvolvimento na Umbanda. Beleza, pessoal? Aquele beijo para vocês e axé para todos.